Fala galerinha, como é que vocês estão? Vamos resolver nossa atividade então? Então vamos lá. Uma dívida de R$ 3.200 deveria ser paga em 4 vezes. Então, esse valor aqui vai ser pago em 4 vezes. Percebam que ele não diz 4 vezes iguais, então isso aqui não é uma divisão. Pagou a primeira, R$ 580. Pagou a segunda, R$ 620. Pagou a terceira, R$ 750. Qual o valor da quarta prestação? Bom, o que é que a gente percebe aqui? Que essa dívida, já temos aqui o valor dela, 3.200. E temos os valores pagos da primeira, segunda e terceira prestações. Então, a gente vai adicionar tudo que já foi pago e disso a gente vai subtrair o valor total da dívida. Assim, a gente encontra tranquilamente quem é a nossa quarta prestação. Então, vamos lá. Vou fazer como se fosse uma pequena expressão numérica para que a gente visualize. Vou mudar aqui a cor, só para não ficar igual. Vamos responder de azul. Então, temos aqui R$ 3.200 menos, colocar entre parênteses tudo aquilo que a gente vai adicionar. 750 mais 620 mais 580. Ah, professor, eu posso fazer diferente? Eu poderia fazer 3.200 menos 580, o resultado menos 620, o resultado menos 750? Tranquilamente, pessoal, só que essa conta ficaria muito extensa, mas não está errado. Então, a gente fazendo 750 mais 620 vai dar 1.370. Então, vamos fazer aqui passo a passo. 1.370 mais 580. Então, vai ficar 3.200 menos 1.370. Sempre teimoso. 1.370 mais 580 vai dar 1.950. Ou seja, o valor da quarta prestação é 3.200 menos 1.950, que vai dar 1.250. Então, chegamos aqui à nossa resposta. Vamos botar aqui bonitinho de azul, para ficar padronizado. Então, chegamos aqui à resposta de que a quarta prestação é R$ 1.250. Questão 2, dando continuidade. Chama-se Brasil Império o período da história do Brasil que se iniciou com a independência em 7 de setembro de 1822 e terminou com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Durou, portanto, pouco mais de 67 anos. Nesse período, o Brasil foi governado por 2 monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro II, imperador do Brasil, faleceu em 1891 com 66 anos de idade. Em que ano ele nasceu? Bom, se eu sei o ano que ele faleceu e sei a idade, é uma operação bem simples. Nós vamos subtrair 1891 de 66, porque ele viveu 66 anos. Significa, então, que quando eu pego o ano da morte dele com o tempo de vida dele, eu encontro tranquilamente o ano de nascimento dele. E nesse caso, vai ser 1825. Então, podemos botar aqui, resposta, ele nasceu em 1825. Tranquilo, pessoal? Próxima questão. Um avião Boeing 747 pode transportar 370 passageiros e um avião DC-10 pode transportar 285 passageiros.
quantos passageiros o Boeing 747 pode transportar a mais que o DC-10? Então temos uma palavrinha importante aqui, transportar a mais. Temos esse pequeno trecho. Então, o que ele está perguntando, na verdade, é qual a diferença de passageiros. Essa diferença a gente calcula pela subtração. 370 menos 285. E vamos chegar à resposta 85. Então, essa resposta aqui, bonitinha. O Boeing 747 pode transportar 85 passageiros a mais que o DC-10. Questão número 4. À vista, um automóvel custa R$ 26.454. A prazo, o mesmo automóvel custa R$ 38.392. A diferença entre o preço cobrado é chamada de juros. Qual é a quantia que pagará de juros? Bom, a prazo significa que isso vai ser pago não naquele momento, vai ser pago em prestações ou vai ser pago depois. À vista significa que é pago na hora. Aí ele vem aqui com a palavrinha a diferença. A diferença a gente já viu que é o resultado de uma subtração. Então, a diferença entre esses dois preços é chamado de juros. Então, juros sempre é um valor a mais. Então, a gente vai fazer a subtração. 38.392 menos 26.454. E chegaremos ao resultado. 38.392 menos 26.454. R$ 11.938. Então, resposta: o juros ou o juro será de R$ 11.938. Bom, questão 5. O professor de Davi pediu que efetuasse a seguinte subtração: 782 menos 495. Mas, ao copiar a conta no caderno, Davi se enganou e, no lugar do 8, escreveu algarismo 6. Com a troca de algarismos, letra A, o minuendo aumentou ou diminuiu? Enquanto? Então, o meu minuendo, o correto, ele era, mouse, ele era 782. Davi escreveu 762. Bom, 762 é menor que 782. Então, logo, o minuendo diminuiu. Enquanto ele diminuiu, é só a gente fazer 782 menos 762. E a gente vai encontrar como resultado que ele diminuiu em 20. Então, ele diminuiu em 20 unidades. Bom, letra B. A diferença aumentou ou diminuiu? Então, ele quer saber sobre a subtração. Se o resultado aumentou ou diminuiu. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o resultado original. 782 menos 495. Isso aqui vai dar 287. Bom, aí agora eu preciso verificar o seguinte. Com a troca que Davi fez, o que é que aconteceu? Ficou 762 menos 495. Isso vai dar 267. Então, o que aconteceu aqui? A diferença diminuiu.
A diferença ficou menor. Enquanto ela diminuiu? Para saber quanto ela diminuiu, 287 menos 267, que é igual a 20. Então, ela diminuiu em 20 unidades. Bom, e a questão letra C tem tudo a ver com a letra B. Se a Davi tivesse copiado a conta correta, a diferença aumentaria ou diminuiria? Eu não preciso refazer essa conta porque eu já fiz na letra B. Então, a diferença aumentaria em 20 unidades. Porque se ela diminuiu em 20, se eu pego a conta correta, é porque ela tem 20 a mais. Luísa recebeu de seu pai R$ 687. Gastou R$ 298 em presentes de Natal para seus pais e recebeu R$ 192 de Bia como parte do pagamento de um empréstimo. Com quanto Luísa ficou no final? Bom, então temos aqui a seguinte expressão: 687 menos 298, que foi o que ela gastou, mais 192, que foi quanto ela recebeu. Então, seguindo a expressãozinha aqui, 687 menos 298 vai dar 389, mais 192, que vai dar 581. Ou seja, a nossa resposta, Luísa ficou com R$ 581. Fabrício tinha R$ 320 para pagar as contas. R$ 117 de energia elétrica, R$ 58 de água e R$ 88 de telefone para fazer algumas compras. Quanto lhe restou para fazer as compras? Bom, então o que é que a gente tem aqui? A mesma coisa que algumas questões anteriores. Então a gente tem uma pequena expressãozinha. Vou adicionar tudo que ele vai pagar de conta. A gente vai pegar aqui 320 menos 117 mais 58, que vai dar 175, mais 88. Então, seguindo, 320 menos 175 mais 88, que vai dar 263. E aí é só resolver a subtração. 320 menos 263, que vai dar 57. Então, a gente tem aqui como resposta, sobrou R$ 57 para as compras. Vou ficar organizadinho. Questão 8. No início do ano, uma classe da escola possuía um certo número de alunos. No final do primeiro semestre, saíram 10 alunos. E no início do segundo semestre, foram matriculados mais 8, totalizando agora 35 alunos. Quantos alunos havia nessa classe no início do ano? Bom, temos uma questão que parece complexa, mas não é. A gente vai escrever ela ao contrário. É porque a gente imagina o seguinte. Eu tinha uma quantidade de alunos. Não sei quanto é. Saíram 10. E depois entraram 8. Com isso aqui, a gente passou a ter 35 alunos. Então, vamos pensar o contrário. Então, se eu tenho, foram matriculados 8 para chegar a 35, então eu vou subtrair 35 menos 8, que vai dar 27. Então, o primeiro passo é esse. Desses 27, ele disse que tinham saído 10, então esses 10 vão retornar. Então, 27 mais 10, 37 alunos no início do ano. Se não, no lugar errado. Então, temos isso aqui, 37 alunos no início do ano. Questão 9, estamos acabando. João comprou um carro usado por R$ 3.500, gastou R$ 2.300 em reparos e vendeu por R$ 7.150.
qual o lucro obtido nessa venda. Então, lucro é a diferença entre o quanto eu ganhei e o quanto eu gastei. Então, o que eu tenho aqui é 7.150 menos os meus dois gastos, o valor do carro mais o valor dos reparos. Então, eu vou ter aqui 7.150 menos 5.800. Então, 7.150 menos 5.800 vai dar R$ 1.350. Ou seja, a resposta, o lucro da venda foi de R$ 1.350. E a questão 10, sempre uma questão um pouquinho mais elaboradazinha do que as outras. Roberto foi comprar 8 máquinas. O vendedor verificou o preço de cada máquina e, como o pagamento era à vista, fez um desconto de R$ 200. Com isso, Roberto pagou R$ 1.800 pelas 8 máquinas. Qual era o preço de cada máquina antes do desconto? Bom, temos aqui uma questão que ela vai envolver mais do que subtração e do que adição. Ela vai envolver também divisão. Ah, professor, mas a gente está numa atividade de subtração. Por que o senhor colocou divisão? Porque nosso sexto ano é uma revisão do Fundamental 1. Então sempre vai ter uma questão puxando uma coisinha a mais para poder também ver como é que anda a memória e a interpretação de vocês. Então vamos lá. Ele pagou R$ 1.800 pelas 8 máquinas. Então cada máquina custou 1.800 dividido por 8. 1.800 dividido por 8 vai dar 225. Então, cada máquina que ele pagou com o desconto custou R$ 225. Bom, mas eu sei que o desconto foi de R$ 200. Esse desconto de R$ 200 foi para as 8 máquinas. Então, cada máquina teve quanto de desconto? Cada máquina teve de desconto 200 dividido por 8. 200 dividido por 8 é igual a 25. Então, esse valor que ele pagou, 225, foi o valor da máquina com desconto. Então, cada máquina, ele deixou de pagar R$ 25. Então, o valor sem desconto, 225 mais 25. R$ 250. E assim a gente termina essa nossa atividade. Vamos ter na próxima semana nossa primeira aula à distância, ao vivo. E teremos também algumas atividades, onde já vou aproveitar essa aula para mostrar a vocês como fazer essas atividades. Um grande beijo e bom final de semana a todos.